Vamos mergulhar em uma das peças de teatro mais lendárias de todos os tempos? A obra-prima de Agatha Christie, A Ratoeira. É uma história que, olha, prende o público há décadas, com uma teia de suspense e segredos que é simplesmente genial. E a peça já começa com tudo. Não com uma cena, mas com um som. Um som que, de cara, promete uma história arrepiante e nos joga no meio do mistério antes mesmo da gente ver um único personagem. Essa é a configuração clássica, né? Uma verdadeira panela de pressão para o suspense. A história começa na pousada Monkswell Manor, recém-inaugurada. Ali, um grupo de pessoas, sem nem imaginar, está prestes a ficar encurralado com um assassino bem no meio deles. E aqui, o cenário é muito mais que um pano de fundo. Ele se torna um personagem. É como uma armadilha que vai se fechando aos pouquinhos sobre os seus habitantes, garantindo que ninguém, absolutamente ninguém, possa escapar. Cada um desses elementos trabalha junto para criar uma sensação de isolamento que é aterrorizante. Pensa bem, a neve lá fora, a distância de qualquer civilização, a falta de experiência dos donos da casa e ainda por cima aquela notícia terrível no rádio. Cada detalhe constrói as paredes dessa prisão. E conforme os hóspedes vão chegando um por um, fica muito claro que ninguém ali é exatamente quem aparenta ser. Cada um carrega seu próprio segredo, o que torna todo mundo, sem exceção, um suspeito em potencial. Primeiro, a gente conhece o hiperativo Christopher Wren, cuja energia nervosa parece esconder alguma coisa bem sombria. E também a eternamente insatisfeita Senhora Boyle. Sabe, aquela mulher cuja atitude crítica a torna um alvo fácil e, quem sabe, uma suspeita bem provável. O clima entre eles já fica tenso na hora. Em seguida, temos o discreto Major Metcalf e a enigmática senhorita Caswell. Os dois parecem esconder algo por trás daquela fachada toda séria. O silêncio do Major chega a ser perturbador, e o passado da senhorita Caswell é uma página em branco que só nos faz querer especular. E as peças finais desse quebra-cabeça são o misterioso Sr. Paravicini, que chega sem ser convidado e parece adorar o caos, e, pasmem, até mesmo o anfitrião, o Giles, que se encaixa perfeitamente na descrição que a polícia deu do assassino. Bom, com o palco montado e os jogadores posicionados, a tensão só aumenta. E não é só por causa dos segredos, não, é por causa do som. A Agatha Christie usa uma arma auditiva. Uma simples canção de ninar se transforma no hino do assassino. É uma sobreposição de elementos feita de forma brilhante, sabe? O rádio planta a semente do medo, a canção de ninar vira um anúncio de morte, e quando as luzes se apagam, o palco está pronto para o mais puro terror. Exatamente quando a tensão chega no auge, um detetive da polícia chega de esquis, trazendo a lei para essa casa sem lei e prometendo desvendar toda essa teia de mentiras. E o detetive Trotter revela o motivo por trás de tudo e é horrível. É vingança. Uma vingança ligada a um caso terrível de abuso infantil do passado. E o pior, a senhora Boyle era só a primeira da lista. Existem mais 2 vítimas em potencial dentro daquela casa. O investigador agora é um prisioneiro. A pessoa que deveria trazer a ordem de fora está presa na mesma armadilha, forçada a resolver o crime de dentro para fora antes que o assassino ataque de novo. Para entender a ratoeira, a gente tem que entender a genialidade da autora para despistar. Ela nos guia por um labirinto de mentiras e a verdade raramente está onde a gente espera. A Christie era a mestra absoluta da pista falsa. Uma técnica para levar deliberadamente o público para o caminho errado. Ela faz a gente focar num detalhe para que a gente não enxergue a verdade que está bem ali, na nossa frente. Então, enquanto todo mundo fica de olho na roupa suspeita do Giles, as verdadeiras pistas estão escondidas nos segredos e mentiras de cada pessoa na mansão. A genialidade da Christie está em fazer com que todos sejam igualmente suspeitos, desviando a atenção do detalhe que realmente importa. Mas olha, o sucesso incrível dessa peça não é só por causa do enredo inteligente. Tem tudo a ver com o mundo que ela reflete, um espelho das ansiedades daquela época. A paranoia dentro de Monkswell Manor espelhava perfeitamente o mal-estar social de uma nação que estava se recuperando da guerra. Pensa só. Era um tempo em que as velhas certezas tinham sumido e a desconfiança era o sentimento que dominava. E essa é a pergunta que a ratoeira deixa para o público. Um pensamento arrepiante que a manteve nos palcos por mais de 70 anos, nos lembrando que o maior mistério, às vezes, é a pessoa que está bem do nosso lado.